Fala, isso é louquinho! Uma coisa, people, beleza de abençoado aí pra vocês, cara. É isso aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí. Sei lá, aqui tá madrugada ainda, tá claro, mas é 5h30. Né? O bagulho é que é doido. Cara, olha só, o vídeo de hoje é o seguinte: eu fiz uma enquete aí perguntando a galera se quem gostaria de ouvir como que eu aprendi inglês, né? Ah, e a gente teve 100% aí de pessoas, né, que fizeram parte lá da enquete, disseram que queriam ouvir, e eu disse, né, que seria algo que eu acreditava ser muito, que iria contribuir muito aí para o teu aprendizado, que contribui muito para te motivar a aprender, beleza? Mas vamos lá, a história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder. É o seguinte, lá pro ano de 2008, eu frequentava uma igreja, né, na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e o que acontece? Lá tinha um pastor que ele conhecia pessoas da Irlanda, e aí uma vez ele trouxe duas meninas para cá, né, que era uma filha de um pastor que ele conhecia de lá e mais uma amiga dela. E aí ele sugeriu a ela que elas dessem aulas, né, na igreja durante 2 semanas. Seriam 2 semanas de aula, 4 dias apenas e tal. Nessa época, assim, eu com inglês não era muito legal não, o negócio era meio esquisito. Eu não gostava muito de inglês, né, na escola e tal. No Entanto que no ano anterior, né, foi 2008, foi em fevereiro, em fevereiro de 2008 isso. No ano anterior eu tinha reprovado em inglês, cara, só que doideira. E aí foi assim, eu fiz as aulas, gostei bastante, assim, comecei a ver aquela diferença da escola, né? E a gente sabe que qualquer inglês mais focado, né, é muito fácil acabar sendo superior ao da escola, né? Se você gasta, sei lá, às vezes 2 semanas estudando inglês, a Vera talvez seja muito mais do que você estudar um ano inteiro de inglês numa escola. Eu digo aqui, gente, escola pública, tá? Eu digo aqui o foco relacionado à escola pública. E obviamente aqui a gente não pode generalizar, né? Não sei como todas as escolas trabalham, mas todas as escolas pelas quais eu passei têm esse problema. É um problema de que o inglês é muito, muito fraco, beleza? E aí, o que eu fiz, cara? Depois dessas 2 semanas, haveria um acampamento da igreja. E eu fui para esse acampamento. E lá, cara, tinha uma galera conversando com essas duas meninas que elas foram também, né? E eu comecei a ficar meio impressionado, assim, porque nas aulas eu não via aquela coisa. Eu via eles falando inglês, mas assim, eu não via aquela coisa, né? Oh, meu Deus, os caras falam inglês, papapá. Só que lá tinha um cara, eu lembro disso até hoje, porque assim, é, ele tinha a minha idade, na verdade ele tinha 28 anos, eu tenho 27, né? E, e ele falava assim, não, mas poxa, eu já estudo inglês há mais de 15 anos, ou há 15 anos, uma coisa assim, eu estudava inglês desde os 13 anos. E o interessante é porque essa época eu tinha 13 anos. Só que o meu pensar era o seguinte, caramba, tanto tempo, porque fazia mais tempo dele estudando inglês do que meu tempo de vida, né? Eu tinha 13, ele estudava inglês há 15, então pra mim ia demorar muito. E hoje eu olho pra trás assim, eu vejo, cara, como que o tempo passa, né? Uma coisa que é muito rápida, assim. E, e hoje eu tenho 27 anos, né? A gente tá em 2020. Na verdade eu falei besteira. Foi em 2007 isso. Tem 13 para 14 anos, né, que eu tô estudando inglês. Então isso é uma coisa bem bacana, assim, de se lembrar. Mas vamos lá, sem sair muito do foco. Eles conversavam bastante e tal, e isso me interessou muito, me fez me interessar muito. E assim, cara, eu cresci num local muito complicado, assim, um lugar que é uma comunidade, uma favela, na cidade de Niterói. E, cara, assim, infelizmente, é um local onde você não tem muitos incentivos, né? Em relação a estudar, em relação a procurar crescer e tal. Depois disso, depois desse dia, desse acampamento, eu gostei muito, o pastor viu que eu gostei muito e estava lá no acampamento, ele viu que eu gostei muito e ele me perguntou, ele falou, Jefferson, eu senti o interesse da tua parte, assim, de aprender inglês, eu queria saber se você quer continuar estudando inglês, porque as meninas iriam embora, né? Então, vamos lá, eu quero sim.
Daí ele marcou comigo toda quarta-feira eu estudar com ele no gabinete dele. E aí eu ia lá, e aí ele me passava os exercícios. E eu lembro assim, cara, o cara era chato pra pronúncia, cara. Ele era muito chato pra pronúncia. Mas assim, uma coisa que me ajudou muito. E hoje muita gente às vezes pergunta assim, por que você é muito chato com pronúncia? É porque é algo que realmente me ajudou, né? Obviamente é o que eu falo que não é uma questão de sotaque ou coisas assim, eu acho que é importante você aprender inglês e você falar claramente, pessoas entenderem e você entender claramente. Mas assim, o meu problema é que eu gosto muito de você focar também na pronúncia, eu acho que isso também é importante, beleza? Mas e aí entra aquela questão, né? Cada professor, hoje você vê vários professores, tem alguns que não ligam, tem alguns que acham que é importante, e isso aí é um debate que assim, não é uma discussão que a gente precisa entrar. Eu digo mais por mim, tá? E, e também não tem julgamento, não tenho. Eu não vejo problema, na verdade. Eu falo mais por mim. Ah, e aí eu continuei estudando e tal. Eu ia lá, aí ele me mandava ler. Ele falava assim, Jefferson, lê isso aqui pra mim. Aí eu lia. Aí eu lembro até hoje de frases do tipo, frases não, palavras do tipo, sei lá, everything, que você tem que ter esse thing, né? E eu falava assim, everything. Ele falava assim, não, sem não tem. E eu falava assim, o que mudou, cara? Tu falou a mesma coisa. E na verdade não é a mesma coisa, né? A gente hoje, tipo assim, hoje eu sei que não é a mesma coisa. Então por isso que eu super compreendo quando alguém chega pra mim e fala assim, Jesus, mas você tá falando a mesma coisa, cara. E aí tem que mostrar pra pessoa, não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Beleza? Mas foi algo muito bom pra mim, foi algo muito legal. Nessa época aí, ele me deu aula por 3 vezes somente, porque ele precisaria voltar para a cidade dele, ele não era de Niterói, ele precisaria voltar para a cidade dele no fim do ano, então tinha que preparar a viagem dele de volta, ele não conseguiu mais me ensinar inglês. E foi algo muito interessante, porque assim, depois desse tempo, tipo, pelos pássaros aí, é porque tá cedo, tá de manhã, depois desse tempo eu continuei, eu tive que continuar estudando por mim mesmo, né? Tive que continuar estudando by myself, beleza? E aí eu ia muito na casa de um amigo meu que tinha internet, na época eu não tinha internet. Na época ainda se utilizava muito o MSN, né? Pra galera da época do MSN aí, comenta aí se você curtia o MSN, como que era aquela época pra você. Assim, pra mim foi uma época muito boa, apesar de eu não ter internet em casa, eu sempre tive muita ajuda de outras pessoas, isso é uma coisa que eu falo muito assim, que eu preciso reconhecer, tá? Só que hoje em dia eu falo muito sobre pessoas, às vezes, muitas pessoas, às vezes, dentro da comunidade falam que não consegue aprender, que não, isso, não aquilo. Só que eu procurei por informação, eu procurei por conhecimento naquela época, mesmo não tendo internet. Hoje muita gente tem e não faz. E aí fala que não tem oportunidade, que coisas desse tipo. E na verdade a oportunidade às vezes está ali na tua frente e você não consegue reconhecer ela. É muito importante isso. E isso é uma coisa que eu sempre falo muito, né? E isso tem muito, gente, a ver com a minha história, né? Com a minha forma de ter chegado até onde eu cheguei, tá? E o mais legal disso tudo é que eu fiquei praticamente 3 anos só estudando inglês, mas eu não praticava inglês, eu não conversava com pessoas, né? E aí, depois desses 3 anos que eu comecei a conversar com pessoas, assim, eu digo por oportunidade, tá? Eu nunca tive vergonha, nunca tive isso, assim. Tinha vergonha, mas assim, eu sempre botei a cara a tapa e não queria saber, tá ligado? Mas, é... Ai, tô com uma orgulho na minha língua aqui, tá? Machucando pra caramba. Mas, eu sempre botei a cara a tapa. Eu não tinha pessoas para conversar. Eu consegui, né, nessa época, pessoas para conversar. As pessoas me ajudaram muito. Só um momentinho aqui, que só Jesus gravar vídeo assim é assim mesmo. As pessoas me ajudaram muito e foi muito bacana, assim. Foi uma época muito bacana. Eu consegui crescer muito, né? Eu sempre, por exemplo, eu ouvia que tinha um grupo de americanos na minha cidade. Então eu procurava eles para tentar praticar inglês. Então, hoje é muito mais fácil, você pode procurar na internet, né? Na época do MSN, por exemplo, que eu ia na casa de um amigo, eu procurava muitas pessoas no Google que tinham vontade de aprender inglês e
e tal. Tinha uma rede social, Bibble, né, lá mais para a Europa, para o Reino Unido, assim, que era muito utilizado. Eu fiz na época, eu fiz até antes de fazer o meu Facebook, também fiz em 2007, justamente por conta disso, porque pessoas que eu conhecia tinham Facebook, eu precisava manter contato com eles, então, vou fazer o Facebook, né? Coisa assim que, por exemplo, o meu Facebook eu fiz em 2007, o pessoal que eu conheço começou a fazer Facebook por 2010, assim, tipo, bem depois. E isso é para vocês verem assim, como que às vezes um inglês faz você acabar conhecendo coisas antes de pessoas, né? Porque você tem muitas tecnologias que vêm de fora, muitas coisas que vêm de fora, muita informação que vem de fora. E aí a gente vê como que a gente acaba crescendo bastante, né? Nessa questão. Você expande muito os seus horizontes, isso é muito importante. Por isso que é muito importante você aprender outras línguas. Mas, cara, assim, o mais legal dessa época foi que muita gente chegou pra mim, na verdade isso não foi tão legal, mas assim, vou explicar por que eu falo que foi legal. Muita gente chegou pra mim e falou assim, Gerson, não é assim que você aprende inglês, cara. Porque na época eu já estava estudando inglês sozinho. Não é assim que você aprende inglês, não é assim que você procura aprender, não é assim que... Pra você aprender inglês você tem que ir pro exterior, cara. Você tem que procurar fazer um intercâmbio e tal. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha nem conhecimento, não sabia nem sabia nem o que era um intercâmbio, cara, quando falaram isso foi a minha primeira vez. Daí que eu, depois disso que eu fui procurar saber sobre o intercâmbio, mas eu não tinha condições para isso, entendeu? E isso era um pouco chato. Só que assim, eu sempre fiz muito o que estava ao meu alcance. E o que estava ao meu alcance me fez hoje, tipo, ter uma condição muito melhor do que naquela época, né? Hoje eu falo muito sobre isso, sobre o ambiente que você vive, né? Se o ambiente que você vive é um ambiente limitante, ou seja, eu não estou dizendo assim, por exemplo, sua casa às vezes pode ser limitante, né? Seus pais podem te limitar às vezes, só que você, ou seus filhos, sei lá, só que você tem que aprender a se afastar disso, não se afastar no sentido de, não quero mais falar. É quando pessoas começarem a ser muito negativas, cara, sai de perto ali, faz o que você acha que vai. Quebra a cara, é bom às vezes quebrar a cara um pouco. Se ele tiver certo, você vai quebrar a cara, só que se ele tiver errado, você vai conseguir. Então a gente tem que analisar se aquela pessoa que está te dando aquela dica, ela fez o que você fez e ela não conseguiu. Se ela não fez, cara, não faz sentido ela falar que você não vai conseguir, beleza? É uma dica boa aí pra vocês, né? Tipo, coisa que eu falo que eu vi muito. É, mas enfim, aí depois desse tempo, né, fiquei 3 meses, 3 anos estudando inglês, comecei a falar inglês e tal, só que ainda tinha uma certa dificuldade. Com 6 anos estudando inglês, eu fui fazer um curso de inglês para poder ter um diploma, falar que eu tinha um curso, né? E cara, foi muito bacana porque assim, eu entrei na última turma, no último semestre, fiz a prova lá, né, de nivelamento e foi a fui fazer o último semestre. Ela falou pra mim assim, eu achei muito bacana isso, que ela falou assim, cara, eu não sei, eu não sei o que falar. Porque assim, eu já sabia inglês, cara, depois de 6 anos. E a moça que falou, né, ela falou comigo assim, Jefferson, eu só vou pedir para você estudar aqui, porque você tem que estudar com a gente para eu poder te dar algum certificado. Daí eu estudei 6 meses e consegui meu certificado. Então, um curso que demorava praticamente 4 anos e meio. Então, isso foi uma coisa muito bacana para mim. Achei que foi muito legal. Eu vi que valeu muito a pena, porque o tempo que meu pai, por exemplo, precisaria pagar pelo curso, ele pagou só 6 meses, não foi 4 anos e meio, né? E isso foi algo muito bom para mim. E aí, cara, acabou meu curso, fiquei 6 meses parado, depois de 6 meses essa mesma escola me chamou para trabalhar lá. E foi uma coisa muito legal, porque foi quando eu tive a experiência, minha primeira experiência de ser professor de inglês, né? E o que eu tô querendo dizer com esse vídeo, o que eu tô querendo dizer em relação à motivação é que, cara, eu passei por maus bocados. Eu tô, como eu disse, assim, eu tô resumindo o resumo, entendeu? Então não dá para te falar exatamente o que eu passei. Mas assim, as coisas que eu lembro que foram muito chatas foram, eu tô estudando inglês, eu tô ali correndo atrás e às vezes pessoas da tua família dizendo que você é louco, que você não vai conseguir, que eu, talvez não diretamente assim, cara, tu não vai conseguir. Mas assim, pô, cara, não é assim que se aprende inglês. Inglês não se aprende desse jeito.
sabe? Sendo que o cara não sabe inglês, o cara não corre, ele não tentou, ele não tinha nem tentado até onde eu tinha ido. Ele já estava dizendo para mim que eu não iria conseguir. Né? E isso é muito chato, isso é muito ruim. É sempre importante a gente tentar encontrar um ambiente favorável para o nosso crescimento. Então, lugares onde pessoas te incentivam, pessoas que chegaram lá te incentivam. Não fico escutando pessoas que não chegaram lá ou pessoas que nem tentaram, entendeu? E assim, cara, o pior disso tudo é eu saber que as pessoas não estão fazendo por mal, muitas das vezes. Elas estão simplesmente preocupadas com você gastando o seu tempo, você jogando fora um tempo que elas acreditam ser precioso, entendeu? Só que assim, depois que eu aprendi inglês, muitas pessoas que eu conheci daquela época, até hoje eu falo, gente, vamos lá. E os caras não. Tipo, eu já corri atrás de pessoas para poder passar o que eu sei de inglês, pessoas não deram esse valor, porque não querem. Então, assim, hoje eu tenho muito isso na minha cabeça, muito claro isso na minha cabeça, de que quando a gente quer, a gente corre atrás, entendeu? Eu tenho um sobrinho, né, o Carlos Henrique, que ele hoje é um cara assim, que me acompanha muito, assim, me ajuda muito nos meus projetos, né? Sempre que eu vou começar uma coisa, ele, pô, vamos lá, tamo junto e tal. E eu acho isso muito da hora. Ele começou a estudar inglês comigo há uns 2 anos, 3 anos, não lembro exatamente, né? E cara, foi muito interessante porque eu tentei ensinar para ele inglês quando eu tinha começado a estudar, mas quando eu tinha uns 15, 16 anos, ele era bem mais novo. E cara, não rolou, não fluiu. Depois ele com 17, 18 anos veio me procurar, hoje ele tem 20, né? Ele veio me procurar naquela época, eu falei, cara, se tu quiser, eu já não morava mais no mesmo lugar que ele, lá na comunidade onde eu cresci. Eu falei pra ele assim, cara, se você quiser, você vai lá em casa, que eu te passo. E aí ele começou a ir. E eu comecei a reparar que quando as pessoas elas buscam, elas correm atrás, elas tendem a dar mais valor para aquilo. Cara, em 1 ano eu já estava falando inglês, entendeu? E assim, tem muita gente que fala assim, cara, mas ele fala inglês assim porque ele é seu sobrinho. Não, não é porque ele é meu sobrinho. É porque ele correu atrás. Ele correu atrás. E eu juro, ele não sabia nada até os 17. Nada. Assim, era um inglês inglês que todo mundo fala que é o inglês básico, né, da escola, que não, quem sabe que não é básico, é o inglês que não dá para se comunicar de fato, entendeu? Eu não sei nem se você sabe pedir água em inglês, sabe? E isso é muito interessante, assim, é muito importante o que eu queria trazer com esse vídeo. É muito importante que a gente saia desse ambiente que limita a gente. É muito importante que a gente busque crescimento, a gente busque um lugar que a gente cresça. Esse lugar aqui é um lugar que você, com certeza, vai ser incentivado a crescer bastante. Por quê? Porque eu passei por muitas coisas, né? Tem muitas pessoas aí, muitos professores que passaram por muitas coisas. Se alguém estiver vendo aí, dá o seu testemunho nos comentários aí para as pessoas verem que de fato não é algo que é difícil. É algo que às vezes você tem que ter um trabalho, mas é importante que se mantenha persistente, entendeu? Hoje, por exemplo, o meu curso ele tem duração de 1 ano e meio e muitas pessoas falam assim, mas como, cara? Se você aprendeu em 6 anos, isso aqui, cara, eu não tinha ninguém, eu tive que aprender tudo sozinho na marra, entende? E quando no final de 6 anos, 6 anos que é normalmente o tempo de um curso bem demorado aqui no Brasil, 6 anos, cara, é o tempo que você precisa para se formar de fato. E eu fiz isso sozinho, entendeu? Sozinho, assim, sem ter uma pessoa ali me ensinando. Estou querendo dizer que quando você tem uma pessoa, quando você segue uma orientação bem elaborada, você vai conseguir, cara. E você consegue de fato, entendeu? Você consegue de fato, consegue rápido, beleza? Então, gente, o vídeo de hoje era esse. Eu queria trazer isso para vocês. Não desiste, não olha para trás, não olha para as coisas negativas. Eu sempre falo alguma coisa no final dos vídeos aí para te motivar e sempre vou continuar tentando fazer. Desculpa por não estar postando vídeo, tá muito difícil esse semestre aí por conta da faculdade, né? Quem não sabe, eu faço matemática, tem nada a ver com inglês, mas é um curso um pouco chatinho, então às vezes a gente tem que dar uma certa atenção, beleza? Mas o vídeo é esse, não olha para trás, olha para frente, vamos seguir e é isso. Comenta aí, compartilha esse vídeo se você puder e mostre esse trabalho para todo mundo aí. Valeu? Um grande abraço para você.